Livro de Salmos, 127, versículo 1. É um versículo que eu gosto muito e eu levo para muitos momentos da minha vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vou ler mais uma vez. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ok? Palavra extremamente poderosa. Salmo 127, versículo de número 1. Essa expressão, ela é uma expressão que acompanha a minha vida por muito tempo, né? É uma expressão que se torna uma convicção de fé, a ponto de quando a gente passa por certas circunstâncias na vida, a gente acaba recitando o que está escrito. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E isso é uma profundidade muito grande, né? Porque por mais que você esteja cercado por segurança, por uma estrutura, por algo que possa te dar uma certa confiança, a verdade é que se Deus não te guardar, isso tudo que você tem não adianta de nada. Por isso que tem dois princípios ali no Salmo 127, do verso 1, que são muito profundos para a nossa vida. O primeiro é, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não construir, se não for obra de Deus, se não for o Senhor que está fazendo, de nada adianta aqueles que estão construindo, né? Quantas das vezes as pessoas param para fazer obras que Deus não mandou fazer? A gente entra em situações que não é Deus que está construindo, né? Isso é uma amizade, isso é um relacionamento, isso é uma porta de emprego, isso é um negócio, isso é uma empresa. Aí a gente vai construindo as nossas construções, até que chega um tempo que a gente começa a bater de cara na parede, começa a se frustrar com amizades, começa a se decepcionar com pessoas. Aí chega aquele ponto que agora você não quer mais se relacionar com certos tipos de pessoas e ambiente por conta das frustrações que você viveu. E a verdade é que esse versículo, ele fala ao nosso coração, que se o Senhor não construir, ou seja, não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Em vão trabalha os que edificam nela. Por quê? Porque eles estão construindo uma coisa que não é Deus que está fazendo. E quando não é Deus que está fazendo, a probabilidade de dar errado é muito grande. O segundo princípio é quando ele fala aqui no versículo 2 que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é pura verdade. Não adianta ficar em cima de uma torre, observando de sentinela, fazendo lá, né, a posição de atalaia, vendo quem é que está entrando, quem é que está saindo. Se não foi Deus guardando, meu filho, se não for Deus livrando, nada adianta. E eu vou dizer uma coisa para você que parou agora nesse vídeo para assistir essa palavra. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode estar no melhor hospital, se não for a mão de Deus sobre você, de nada adianta, meu filho, nada adianta. Você precisa da mão de Deus. Tantos médicos que fazem de tudo, às vezes para salvar a vida de alguém, e no melhor hospital, tomando os melhores medicamentos, as coisas caras, e não consegue. Em contrapartida, a gente vê outras pessoas que passam pelo mesmo processo e não tem a mesma quantidade de recursos, mas você vê a mão de Deus guardando, a mão de Deus protegendo. Porque a maior diferença está no fato de Deus estar guardando a sua cidade. Se Deus te guardar, o mal não consegue te tocar, sabe? Então, de nada adianta você blindar teu carro, de nada adianta você fazer um seguro, de nada adianta você ter plano de saúde, você ter um monte de coisa, se em primeiro lugar você não tem Deus na sua vida, né? Veja bem, eu não estou sendo ignorante
ao ponto de dizer para você que o plano de saúde não vale a pena, ao ponto de dizer para você que um carro blindado não vale a pena, que não é bom você ter segurança, que o médico não é bom você ter um bom médico. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando nada disso. É claro que se você puder usufruir do bom e do melhor para dar uma estrutura excelente para sua família, você vai fazer. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é suficiente para guardar a sua casa. Se não for a mão de Deus, a gente está vulnerável. Se não for a mão de Deus, a gente nem consegue levantar. A gente dorme e não consegue acordar. A gente dentro do chuveiro, tomando banho, toma um choque e perde a vida. Porque a verdade é isso, é que a vida ela passa tudo muito rápido. As coisas passam de uma forma muito rápida, de um lado para o outro. E a gente precisa entender justamente isso, que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não construir a casa, em vão vigia quem constrói. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, a tua bondade, tua misericórdia que tem sido estendida sobre a nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma poderosa. Abençoa essa pessoa e dê um dia extraordinário para ela, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, né? Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida, Manhã de Paz tem me abençoado muito, só Deus sabe o quanto essas palavras têm me edificado e eu quero semear no seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix, qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha os que constroem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é aqueles que estão vigiando. Por quê? Porque tudo vem do Senhor. Se Ele não guardar, se Ele não proteger, se Ele não construir, esquece, filho. Não adianta você ter isso, ter aquilo, porque não há segurança maior do que Jesus. Ele sempre vai ser a nossa principal segurança. Por isso que a gente precisa confiar nele e depositar nele toda a nossa confiança. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se não for a mão de Deus sobre a nossa vida, de nada adianta fazer força. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege.